pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube da missionária Adriana Rorig. Escreve Rorig, né? Mesmo que a pronúncia seja Herig, meu sobrenome é um sobrenome alemão, então tem um pouco de dificuldade assim. Mas você entrando no YouTube por esse vídeo, você já consegue lá localizar o nosso canal e se inscrever e poder assistir, tomar conhecimento dos outros vídeos que a gente já postou e que tem conteúdos bem interessantes. O pessoal tem gostado, tem curtido, tem comentado, tem compartilhado e tem dito que tem edificado, tem trazido contribuições de conhecimento, de interpretação, de revelação da palavra de Deus para as pessoas que têm assistido. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no nosso canal, então sejam muito bem-vindos. Aquele que está chegando agora, que está conhecendo o canal, quero te convidar também a você fazer parte desse grupo tão especial que tem acompanhado as nossas postagens, as perguntas e as respostas que a gente tem colocado, todas as respostas com base no texto bíblico. A gente busca as nossas respostas, sejam respostas existenciais, de natureza humana, sejam questões mais específicas da teologia ou da Bíblia. Todas as perguntas têm respostas, então, respaldadas no texto bíblico, na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, essa é a função do canal, trazer à luz da palavra as tuas questões, as tuas dúvidas, os teus e os meus questionamentos. Porque eu sou uma pessoa muito perguntadeira, muito curiosa, eu gosto de ir a fundo e responder as questões que às vezes a minha própria mente me coloca. É claro que como esses vídeos, eles são vídeos curtos, de 5 a 10 minutos, não dá para fazer um estudo assim aprofundado sobre as questões, mas é uma palhinha para você ir atrás, né, e ter curiosidade em descobrir mais e mais sobre as questões bíblicas. E a pergunta que eu trouxe para a gente fazer e pensar juntos hoje é: o que é Pentateuco? Você já ouviu falar em Pentateuco? Pentateuco, como o próprio nome já diz, penta de 5, né? Todo mundo lembra que Brasil foi pentacampeão, 5 vezes campeão, e Pentateuco tem o seguinte significado: são 5 volumes de um livro. Que livro é esse? É o livro da lei, o livro da lei de Moisés, que os judeus chamam de a Torá. Então, a Torá é o livro que os judeus usam até hoje como a lei de Moisés. E eles consideram esse livro como o livro da lei. Nós, cristãos, temos este Pentateuco, esse livro da lei, na nossa Bíblia Sagrada, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quais são eles? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. Quarto, Números. E quinto, Deuteronômio. Então, esses 5 livros, esses 5 volumes, eles compõem o Pentateuco. São esses 5 volumes que tratam da legislação que Deus fez para o povo de Israel. O livro de Gênesis, a peculiaridade dele é a seguinte: como a própria palavra também já diz, Gênesis significa origem, começo, início, não é verdade? O livro de Gênesis nada mais é do que o livro dos começos. Então, em Gênesis é abordada a criação do mundo, a criação do ser humano, como Deus fez todas as coisas, fala do começo do pecado, né, da queda do homem e as consequências, mas também fala sobre o plano da redenção, como Deus começou já no livro de Gênesis a querer essa redenção, essa volta do ser humano para perto dele. E também fala sobre o início do povo de Israel, desde Abraão até José. Esse é o conteúdo do livro de Gênesis. O segundo livro do Pentateuco, que é Êxodo, Êxodo significa saída. Né? Lembra quando a gente fala em êxodo rural, lá em geografia? Então, é a saída do povo
rural para cidades. Esse êxodo aqui na Bíblia significa o quê? Significa a saída do povo de Israel, que já era um povo do Egito. Lembram? A história de José. José foi vendido como escravo para o Egito. A família dele foi lá buscar mantimentos, alimentos. E lá eles se reencontraram como família. Jacó ficou sabendo que o seu filho não havia morrido. E a família de Jacó acabou ficando no Egito com José. E a partir disso se constituiu o povo de Israel. E o livro de Êxodo, então, conta a história dessa saída, da libertação do Egito. E começa contando a história do nascimento de Moisés, que foi esse libertador. Ok? Então, o livro de Êxodo fala do nascimento de Moisés, quando ele foi educado com as noções egípcias, com a educação egípcia, todos os conhecimentos que ele teve, e depois disso, como ele conquistou essa libertação. A abertura do Mar Vermelho, todas essas questões, então, são abordadas em Êxodo. E também em Êxodo, Deus fala para o povo como ele quer a construção do tabernáculo, ou seja, Deus mandou eles fazerem uma espécie de templo móvel, que era esse tabernáculo, que tinha o átrio, né, que era o lugar aberto, o santo lugar, que era o lugar onde os levitas, os obreiros ficavam, e o santo dos santos, que era o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas essa questão do tabernáculo a gente pode abordar num outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito extenso. E o livro de Levítico, que é o terceiro livro, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar de como esses cultos dentro do tabernáculo deveriam funcionar. Então, a questão da expiação do pecado, dos sacrifícios feitos com animais, com o sangue, todas essas questões de como Deus queria que as cerimônias, os rituais no tabernáculo acontecessem, tudo isso trabalha no livro de Levítico, porque Levítico, ele vem da tribo de Levi, que formou os levitas. Muitas pessoas hoje em dia acham que levitas são os cantores, os músicos na igreja, mas na verdade, na sua origem, os levitas eram os obreiros, ou seja, aqueles que trabalham no templo do Senhor, que são consagrados para isso, para fazer a obra do Senhor. Ok? Depois de Levítico, nós temos o livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco. No livro de no livro de Números, como o próprio nome também já diz, nós temos um censo, porque aí já havia passado vários e vários anos que o povo de Israel estava em peregrinação no deserto. O pouco tempo que era para eles ficarem, por causa dos seus pecados de murmuração e tal, eles acabaram rodando naquele deserto antes de chegar à Terra Prometida por 40 anos. E o livro de Números, ele trata um pouco desse tempo, né, de todos que nasceram, morreram, casaram, procriaram, enfim, de como esse povo se comportou em termos de números nesse período, ok? Então fala dessas peregrinações e também desse censo. O livro de Deuteronômio, que é o quinto livro, ele é uma retomada da lei. Muitas coisas que estão escritas lá em Êxodo, que é onde estão os 10 mandamentos e todas as outras leis que Deus deu para Moisés, no livro de Deuteronômio há uma retomada, há uma recordação dessas leis que Deus deu para o homem seguir. E por que isso foi necessário? Porque se passaram muitos anos e Deus achou por bem que os que nasceram, cresceram, que não tiveram assim um contato direto com a lei lá na época do Êxodo, que tivessem então a oportunidade de ter um contato com a lei que ele tinha feito
para os homens seguirem. E também é uma retomada da aliança que Deus faz com o povo de Israel. Porque o povo de Israel foi muito desobediente, muito murmurador, muito queixoso, apesar de tudo que Deus estava fazendo por eles. E o Deuteronômio, ele funciona como tipo uma segunda chance, uma retomada, uma renovação da aliança com Deus, com o seu povo. O livro de Deuteronômio, ele é um livro muito especial e Jesus gostava muito desse livro. Tanto que ele cita Deuteronômio várias vezes e o conteúdo que está no livro de Deuteronômio também era muito propagado, muito citado por Jesus no seu tempo de ministério aqui entre nós. Então, esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, compõem o que nós chamamos, o que nós conhecemos de Pentateuco. Você conseguiu entender essa explicação? Você gostou desse vídeo? Então dá um like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha com outras pessoas que possam achar interessante esse ensinamento e aguarde que amanhã nós voltamos com uma nova pergunta e uma nova resposta. Que Deus abençoe, que você possa estar continuando ligado no nosso canal e coloque aí os seus comentários, faça suas perguntas, que a gente vai estar tentando responder a todas as perguntas de vocês com base no nosso amado livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Amém? Tchau e até amanhã!